Pois bem, no material didático que eu distribuí para os irmãos, na página 1, tem aí, estamos estudando o primeiro trimestre de 2025, a lição 3, com o tema A Encarnação do Verbo. É claro que já sabemos que está se tratando de uma doutrina difícil, porque, claro, você descrever como foi esse milagre de Deus gerar aqui na Terra um homem que não tinha pecado para que ele pudesse fazer a expiação de toda a humanidade. Então é esse processo que se trata, né? Desde a profecia no Gênesis, quando foi dito que ele seria a semente da mulher, então já está explicando sobre a encarnação do Verbo. Já está dizendo que não teria participação de homem, já que, segundo a ciência, a semente está no homem, mas nesse caso ele seria a semente da mulher. Então o tema é esse. Veja que é um tema difícil. Na lição, na página 2, tem o tema da lição, a encarnação do Verbo, e o texto áureo, que está em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, nós sabemos que, então, pela profecia, como foi anunciado, Jesus, claro, nasceu sem pecado, exatamente como era Adão antes dele pecar, com aquele corpo perfeito. Então, é exatamente estudar esse milagre, essa operação divina, para gerar aqui na Terra um homem, né, que seria chamado, a princípio, o seu unigênito, depois o seu primogênito, né, mas foi o único que o pai gerou diretamente no ventre de uma mulher. Tá, ok? A verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Bom, essa verdade prática está dizendo o quê? Existe um movimento na história, é o que vai ser tratado na lição, né? Existe um movimento na história. Ele é chamado principalmente de gnosticismo, mas tem muitas vertentes, então vai falar das vertentes desse sistema, que ele é essencialmente aquele que nega, ok, a humanidade de Jesus Cristo, nega que Jesus Cristo realmente encarnou e tomou um corpo como esse. E por que que eles negam? É o tema da lição. Eles diziam que esse mundo é mau, que toda a matéria é má. Então, Jesus não pôde estar nessa matéria má. Então, o corpo dele tinha só aparência de estar nessa matéria, mas não estaria nessa matéria. E nós vamos ver agora, na leitura bíblica em classe, esse gnosticismo ele já existia no primeiro século. E João, exatamente em uma de suas epístolas, ele combate esse gnosticismo. Essa é a interpretação geral na história, que esse texto aqui que nós vamos ler agora, de João, ele foi escrito para combater esse gnosticismo. Então, leitura bíblica em classe. João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Bom, João está dizendo, olha, eu andei com Jesus, eu vi, eu toquei nele. Então, esse negócio de dizer que ele era como um fantasma, como um espírito apenas de aparência, não. Né? Eu vi, eu toquei, ele era realmente um homem, ele estava num corpo humano. Versículo 2. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. Bom, então aqui ele está claramente falando desse momento da encarnação de Jesus Cristo, tá ok? No versículo 3,
O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós veremos que o tema é exatamente o tema da revista, é o gnosticismo. Era essa corrente que eles chamam de cristã, mas essa corrente, na verdade, pagã, que estava se desenvolvendo como elementos do cristianismo. Como é que o gnosticismo fazia? Jesus era mais um mensageiro, numa série de mensageiros que trouxeram uma ajuda para a humanidade. Então Jesus ele entra como um hindu, no mesmo sistema do hindu, alguém de um espírito elevado que vem ajudar a humanidade, tá bom? E é isso que João ele vai combatendo. No versículo 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, ele já está dizendo o seguinte, olha, a doutrina de Jesus estar numa carne humana, inocente do pecado, exatamente como Adão era, para morrer sendo inocente, né, isso é uma necessidade na doutrina. Jesus ele tem que ser homem. Se ele fosse apenas um espírito com aparência, então, na verdade, não houve sacrifício expiatório, porque ele não morreu. É o que os gnósticos vão dizer, não, realmente ele não morreu, não. Ele apenas aparentemente morreu, mas também quem foi colocado na cruz, eles diziam que foi aquele Simão que carregou a cruz num determinado período. Eles teriam pegado aquele Simão e crucificou ele, porque Jesus teria aproveitado, saído de fininho e foi embora. Então era uma série de heresias. E então João está dizendo, o que eles negam? Esses que negam que Jesus veio em carne, esses você já pode descartar, porque isso está errado. E no versículo 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, é consenso de que esse texto ele está falando, muito provavelmente, do gnosticismo. Tanto que o autor da revista pegou esse texto para criticar o gnosticismo. E João ele faz o seguinte, ele liga esse gnosticismo ao anticristo. E o que nós vamos ver hoje, o que a revista trabalha, né, é que esse gnosticismo vocês vão encontrar ele, olha, espalhado pela sociedade hoje. Praticamente pode-se dizer que o gnosticismo ele está dominando o mundo religioso. Esse sistema do gnosticismo é o que nós veremos mais à frente. Eu coloquei um comentário aí, na página 5. O gnosticismo negava que Jesus veio em carne, e o apóstolo João escreveu esse texto criticando esse movimento e ligando ele ao anticristo. A leitura prossegue. Agora, segundo João, no versículo 7. Segundo João, versículo 7, estamos na página 5 da nossa leitura. Que diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não o confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Ou seja, João liga o gnosticismo ao anticristo. Quando a gente estuda a escatologia, né, a gente percebe que o gnosticismo, principalmente porque, por exemplo, a maçonaria se diz gnóstica, né, então o gnosticismo está espalhado em diversas religiões, inclusive no catolicismo. Ok? Ainda na página 5, a introdução da nossa revista diz,
Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre, com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus veio entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena, ok? Ou seja, nós temos que defender que Jesus Cristo realmente era homem e que esse homem morreu na cruz. Isso é essencial para a doutrina da salvação. Senão, realmente não teria existido expiação. Página 6. Só Jesus e Adão estiveram neste corpo físico em estado de inocência, ou seja, sem pecado. Adão, por sua vez, foi o único a conhecer os lados da natureza humana, os dois lados da natureza humana. Primeiro, sem pecado, no Éden, e o segundo, após a desobediência. Ou seja, Jesus esteve naquele mesmo corpo que Adão, com a diferença que ele não pecou. Por isso, o apóstolo Paulo também chama Jesus de o segundo Adão. Ainda na página 6, capítulo 1 da nossa revista diz: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Número 1, o que é docetismo? Bom, em primeiro lugar, docetismo ele faz parte desse grupo de pensamento que eu falei para vocês, essa corrente que é chamada de filosófica cristã, que é o gnosticismo. O docetismo faz parte do gnosticismo, tá bom? O termo vem do grego dóquio, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Ok? Então, é o nome que se dá a esse pensamento do gnosticismo, né? Ou seja, ele tinha apenas aparência. No grego, dóquio, por isso docetismo. O item 2. O que os docetas ensinam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Tá, ok? Então aqui a revista descreveu toda a vida humana de Jesus, o que mostra realmente que ele era homem. Esteve num corpo semelhante a esse nosso. O item 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Esse Cerinto ele viveu nos dias de João, né? A revista diz, olha, ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. E vocês sabem que Éfeso era, assim, o centro do paganismo naqueles dias, né? O apóstolo Paulo também teve problema naquela cidade, porque lá estava o templo de Diana dos Efésios, que era o principal culto no mundo antigo. O culto era dedicado à deusa mãe, né? Diana dos Efésios é Semíramis, que depois vai ser colocada em Maria como o culto à deusa mãe. Ok? Então, tudo isso é pensamento gnóstico. Por isso que nós vamos vendo que os gnósticos, eles influenciaram a Igreja Católica, eles influenciaram o catolicismo. Não? Bom, um segundo, ele diz, Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu.
não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo local em Belém da Judéia, e a época no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, ou seja, a questão do corpo físico de Jesus é claro na Bíblia, né? É porque realmente esse movimento ele desacredita tudo da Bíblia Sagrada. Por isso que quando você vê tantas pessoas, como eu vou mostrar para vocês no mundo atual, ligados ao gnosticismo, e o que essa corrente prega é algo absurdo, né? Bom, na página 9, eu coloquei um comentário aí para vocês, sempre lembrando que em verde significa tudo que eu acrescentei aí na revista. Então eu digo, o docetismo é uma corrente do gnosticismo, mas afinal o que é gnosticismo? Então eu vou definir agora de forma prática para vocês o que é esse movimento na história, como ele se desenvolveu a ponto de hoje os gnósticos dizerem os nossos documentos são mais antigos que os documentos cristãos. Porque foram encontrados pergaminhos gnósticos mais antigo do que qualquer pergaminho bíblico do Novo Testamento. Mas eu vou explicar o porquê disso também, tá bom? Então a definição aí diz: é um movimento que desde os primórdios planeja dominar o cristianismo. Foi organizado por homens como Basílides, que defendia que os cristãos, durante a perseguição, poderiam sacrificar e comer das coisas sacrificadas aos deuses. Presta uma pausa para explicar a vocês. Ainda no primeiro século, como eu falei, tem esse contemporâneo de João, eles já tiveram a perseguição de Domiciano. A perseguição de Domiciano era diferente da perseguição de Nero. Em Nero, o cristão só morria. Com Domiciano, o cristão ele poderia escapar. Bastava ele entrar no templo do satanismo, sacrificar algum animal, aquela divindade romana, e comer das coisas sacrificadas ali. Eles faziam também alimento daquilo, né? Se ele fizesse isso, ele não era morto. E o que ocorre? Teve alguns bispos, esses gnósticos diziam, olha, eu sigo Jesus, mas durante a perseguição ele dizia que não tinha problema você fazer esse culto aos deuses. É claro que isso está errado, né? Então, ele é um dos principais gnósticos da história. O comentário prossegue. Os gnósticos defendiam doutrinas tais como o purgatório. Na época deles não tinham esse nome purgatório, mas o que é? Eles tinham a crença de que a pessoa, após a morte, ela pode passar por algum processo de purificação. Era o que era ensinado no mundo pagão em geral. O gnosticismo é o paganismo, aquele paganismo que as pessoas sempre faziam, o que é chamado de culto aos mortos, tá ok? O gnosticismo ele apoiava isso, que na história vai se chamar purgatório. A doutrina do purgatório ela vai ser colocada pelos gnósticos dentro da Igreja Católica nos dias de Constantino, tá bom? Outra doutrina, a negação do livre-arbítrio, que mais tarde foi chamada de predestinação. Então, os gnósticos também, eles seguiam o que os pagãos pregavam. Todo mundo pagão antigo seguia o horóscopo. O que significava o horóscopo? Significava que os deuses determinavam o destino dos homens. E o que o gnosticismo vai fazer? Ele vai colocar essa doutrina na Igreja Católica através de Agostinho de Hipona. O comentário prossegue. Os sinais do gnosticismo nas igrejas que adotaram essa crença é muito evidente, né? Essas duas que eu falei para vocês, elas entram no catolicismo, logo depois de Constantino, tá ok?
E prossegue. A obra Pietà é uma representação de Jesus deitado no colo de uma mulher. O católico sincero pensa ser Maria, sua mãe, mas ao olhar para o rosto da mulher, percebemos estar se tratando de uma mulher de 20 a 25 anos, e não uma mulher de 53 anos, idade que Maria deveria possuir. Ok? Então coloquei aí para vocês a foto dessa arte. E você pode olhar para ela, essa foto aí da Pietà. A princípio é Jesus deitado no colo de Maria, sua mãe, mas na verdade não é. É porque os gnósticos, eles dizem que Jesus tinha uma amante, Maria Madalena. Então quem é essa jovem aí que está ali lamentando a morte de Jesus? Na doutrina gnóstica é Maria Madalena. Essa é uma obra de arte da Igreja Católica. E tem obra publicada sobre isso, dizendo, não sou eu que descobri isso não, tem obra publicada sobre isso, retratando essas mensagens estranhas dentro do catolicismo, né? O comentário ainda na página 10 diz: na verdade, a imagem representa a crença gnóstica de que Jesus e Maria Madalena eram amantes, e Maria Madalena estaria chorando a morte do seu amado, nessa figura, né, que é chamada de Pietà. Tá ok? Bom, na página 11, página 11 do nosso material didático, eu coloquei aí uma imagem para vocês, que é uma imagem muito conhecida, que você já deve ter visto, a criação de Adão. Esse aí é um painel que está numa capela muito famosa lá da Igreja Católica, em Roma. Tá ok? E essa figura ela tem uma série de mensagens gnósticas. Por exemplo, se você olhar para a mão direita de Deus, você vê que é uma mão normal. Mas se você olhar para a mão esquerda lá no desenho, você vai ver que a mão esquerda dele é como um bruxo. Por quê? Porque os gnósticos diziam que o Deus que criou essa matéria, ou seja, o Deus que criou Adão, ele era um Deus mau. Era isso que os gnósticos ensinavam. Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. Eles, inclusive diziam que, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e que Jesus veio para desfazer as maldades, né, a coisa errada que esse Deus do Antigo Testamento fez, criando essa matéria ruim. Os gnósticos pregavam isso. Por isso que você tem aí nessa imagem a mão esquerda de Deus, tá bom? Uma figura representando como a mão de um bruxo, porque os gnósticos pregavam isso. O Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, que criou essa matéria, ele é um Deus mau. Essa é a mensagem do gnosticismo. Por isso, essa é uma das razões que nós dizemos, a maçonaria ela se declara gnóstica. Então, como é que o cristão pode estar lá dentro da maçonaria? Você acha aí na internet pessoas de conflitos que teve da maçonaria dentro de igrejas, acho que pode até ser dito a primeira igreja batista de Niterói, e pessoas dizendo, olha, eu sou maçom normalmente, e ponto final. Pois bem, só que a maçonaria prega isso, ela se diz gnóstica, e os gnósticos eles dizem isso, tá bom? Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, e que Jesus veio desfazer as obras dele. Como é que você vai participar de uma sociedade que prega isso? Não combina, né? Bom, essa figura ela tem outras coisas também. Eu coloquei o comentário abaixo em verde, veja o comentário. Outra arte católica é a criação de Adão, onde a mão direita de Deus cria Adão, mas a mão esquerda parece a mão de um bruxo. Esta é outra doutrina gnóstica. Eles afirmavam que o Deus do Antigo Testamento, que criou este mundo, era um Deus mau, que proibiu o homem de alcançar o conhecimento que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles afirmavam que o homem, para alcançar o verdadeiro conhecimento,
ou a verdadeira gnose, lembrando que gnose significa conhecimento, precisava se livrar do Deus do Antigo Testamento. Afirmavam também que Jesus veio para combater o Deus do Antigo Testamento. Na história do Éden, os gnósticos afirmam que a serpente foi quem ajudou o homem, quem trabalhou para que o homem recebesse o conhecimento. Esse é o pensamento gnóstico. Prossegue na página 12. O gnosticismo afirmava que Deus possuía um lado feminino, que eles chamam de Sofia. O quadro, se você olhar lá no quadro, o quadro também mostra essa figura feminina abraçada com Deus. Você pode ver que o braço esquerdo de Deus está passado no pescoço de uma figura feminina e a mão esquerda, mais à frente, está como a mão de um bruxo. Por isso, o quadro representa Deus aparecendo dentro de um cérebro humano, que é o lugar onde se desenvolve o conhecimento, ou ainda a gnose. Se você olhar também, toda aquela figura ali é na verdade o cérebro humano, ou seja, Deus está dentro do cérebro humano. Isso foi identificado até por médicos, né? Quem fez aquela obra, ele fez com essa intenção mesmo. Ele fez com essa intenção. Tá, ok? Os gnósticos seguiam o horóscopo criado na Babilônia, segundo o qual o destino do homem está determinado. Ou seja, essa doutrina da predestinação, como os católicos, protestantes, reformados pregam, ela era uma doutrina gnóstica. O gnosticismo, vocês estão vendo que ele vai influenciar, como já mostrei, influenciou a Igreja Católica na história. Porque muitos bispos acabam adotando o gnosticismo, pelo menos a prática de participar do sacrifício para não morrer. E esses bispos ficaram às escondidas e deram seguimento à Igreja Católica juntamente com Constantino. Eusébio de Cesareia, toda a divisão que a Igreja Católica teve com os donatistas e novacianos ocorreu exatamente por conta dele ter muitos bispos que haviam participado do sacrifício aos deuses pagãos, mas fizeram isso às escondidas e continuaram do lado de Constantino. O comentário prossegue. O gnosticismo defende que o homem que alcança a gnose final, ou seja, o conhecimento final, se torna Deus. É o mesmo ensino que a serpente transmitiu no jardim, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, o gnosticismo prega exatamente o que a serpente pregou no jardim. E eles falam isso, eles falam que essa serpente, ela estava tentando ajudar o homem a ter conhecimento. E o Deus que criou o homem, criou essa matéria má, ele estava tentando atrapalhar o homem. Você veja, esse é o pensamento gnóstico. O gnóstico está na maçonaria e numa série de instituições religiosas. Isso não combina com o cristianismo, é claro, né? Bom, na página 13, o capítulo 2, ele diz a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Bom, essa parte aqui ela é um pouco mais simples, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura com os seus alunos. É essa declaração de que Jesus tomou corpo, que ele veio em carne. Na página 14 também, a reafirmação apostólica. E na página 3, uma crença, o item 3, na página 14, uma crença herética. Ele está falando desse mesmo docetismo, tá ok? Está falando desse mesmo docetismo, que é o gnosticismo. Então, na página 15, eu coloco um comentário em verde aí sobre esses docetas. Ele diz: os docetas, como eram gnósticos, defendiam que na perseguição eles podiam participar do sacrifício aos deuses. Sendo assim, eles não morriam nas perseguições. Isso, claro, fazia uma diferença. As igrejas verdadeiras, elas eram destruídas. Os cristãos tinham que viver dentro de cemitérios, que eram chamados de catacumbas, mas tinham aqueles que funcionavam normalmente, como
eles aceitavam participar desses sacrifícios. São eles que vão gerar esse gnosticismo e essas heresias na história. Bom, teve um homem chamado Irineu de Lyon, que ele conviveu com Policarpo, que foram um discípulo de João. Então são aqui 3 homens, né? João, Policarpo e Irineu, que são considerados referências na história, e ele descreveu esses gnósticos, esses bispos loucos, né? Veja o que ele diz: comem indiferentemente as carnes sacrificadas aos ídolos, porque pensam não ser inquinados, que significa corrompidos, por elas, e em toda festa pagã são os primeiros a misturar-se aos festejos dos ídolos, nem se abstêm de espetáculo sanguinário, odiosos a Deus e aos homens. E além de cometer muitas outras ações vergonhosas e ímpias, taxam-nos, ou seja, chama Irineu e os outros cristãos, né, taxam-nos de simplórios e ignorantes. Bom, nós sabemos, muitos cristãos não tinham nem oportunidade de estudar nessa época. Ele não podia viver na cidade que ele morria. Ele tinha que viver no campo, normalmente ligado ao trabalho. Então, às vezes, tinham pessoas que, a maioria das pessoas não tinham nem capacidade de ler, até porque naquele período a capacidade de ler era coisa rara. Então, aquele que sabia, Irineu certamente era um homem de uma formação simples, né? Tinha que, às vezes, estar fugido para não morrer e você ficar meses fora da sua casa, perder a sua casa, ok? Ficar, às vezes, em locais escondidos em montanhas e em cemitérios. E já esses outros, as escolas filosóficas deles funcionavam normalmente. Então, eles foram se desenvolvendo, ok? E aí, provavelmente, até estudar mais filosofia, dialética e diversos temas que ajudassem eles nos debates, tá, ok? Então, ele chama os cristãos, no caso Irineu, de pessoas simplórias, que falavam só coisas simples, porque eles queriam falar um monte de filosofia. Na verdade, era a filosofia hindu que eles traziam. Essa é a verdade. Toda assim, união da religião que está acontecendo nesses dias que nós estamos vendo acontecer, ela gira em torno dessa religião hindu, que é a religião que nasceu na Babilônia, na Torre de Babel. É a mesma religião que está até hoje, como diz o Apocalipse, tentando dominar o mundo. E prossegue. Então taxam-nos de simplórios e ignorantes a nós que, pelo temor de Deus, procuramos nem pecar, sequer por pensamentos e palavras, e exaltam-se a si mesmo com o nome de perfeitos e sementes da eleição. Então, eles se diziam eleitos, né? Eram calvinistas mesmo, O calvinismo nasce em termos cristãos, né? Aplicando ao cristianismo, porque eles diziam que Jesus era um mensageiro que tinha trazido a gnose, né? E tinha desfeito a obra do Deus do Antigo Testamento, não? Então, eles se diziam assim, as sementes da eleição. Isso é a obra de Irineu. Bom, na página 16, ele traz um auxílio teológico. Perdão. Chamado União Hipostática. Bom, eu vou deixar para vocês lerem, eu vou ler o meu comentário. Eu não gosto dessa doutrina união hipostática. Eu acho que ela não deveria estar entre nós. Por quê? Ela prega algo que nós não temos como descrever. Ok? Não tem como descrever, que é a união entre a humanidade e a divindade. União hipostática, ele diz que é a união entre a humanidade e a divindade, fazendo com que Jesus Cristo se torne uma só pessoa. Isso está errado. Primeiro que a Bíblia não afirma isso. A Bíblia não me descreve como ocorreu a união entre a humanidade e a divindade. Então acho que não era nem para a revista colocar isso aqui. Não, mas, já que eles colocaram, eu tenho que comentar. Nós não temos como descrever essa união. E o resultado de dizer que ele
se tornou uma só pessoa, os próprios intérpretes dizem, né, os que criaram essa teoria e defendem a união hipostática. Primeiro é dizer que Jesus Cristo no deserto, ele foi tentado como homem, como Deus. Porque ele diz, ele é uma só pessoa, não pode se diferenciar. Então Deus foi tentado pelo mal. Isso está errado. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ok? E o segundo resultado é dizer que Deus morreu na cruz. Porque se era uma só pessoa, ele morreu na cruz. Isso está errado. Então, na página 17, eu coloquei o comentário aí para vocês. O cuidado que devemos ter com a doutrina da união hipostática é que a maioria dos defensores afirmam que esta união foi completa, ou seja, a divindade e a humanidade de Jesus uniram-se em uma só pessoa. Essa afirmação não possui fundamento. Não há nenhum texto que descreva a união entre a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Logo, não é possível afirmar essa doutrina. O resultado de afirmar ser uma só pessoa resulta no erro de afirmar que Jesus Cristo, como Deus, foi tentado no deserto. E segundo, afirma que Jesus Cristo, como Deus, também morreu na cruz. Doutrina pregada por católicos e protestantes, ou seja, Deus teria morrido na cruz. Eles pregam isso, que Deus morreu na cruz. Tá ok? O capítulo 3, ele diz como essas heresias se revelam hoje. Bom, então aqui, quanto ao nascimento virginal de Jesus, é importante saber que essa profecia ela estava desde o Gênesis. Quando Deus diz que o Salvador da humanidade seria a semente da mulher, Deus está dizendo que não teria participação de homem, que nasceria de uma virgem. Então, essa mensagem foi dada à humanidade logo no princípio. Por que isso é importante? Essa mensagem ela estava na história. Ok? E segundo a história, Nimrod e Semíramis, eles chegam a criar a história de que Nimrod teria cumprido nele, né, essa semente da mulher. Ok? E principalmente começar a criticar o Deus do Antigo Testamento, com a sua revolta de Babel. Bom, na página 18, tem o item 2, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Né, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo e dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Né? Bom, eu vou deixar esse texto aí para vocês poderem ler. E na página 19 também a confirmação histórica. Ok? Eu coloquei um ponto da conclusão para vocês na página, final da página 19, página 20, tem a conclusão. E eu coloquei um trecho em verde aí para você poder explicar melhor ainda para os seus discípulos sobre o gnosticismo, para os seus alunos. Eu mostrei para vocês que o gnosticismo ele influenciou na história da Igreja Católica. Eles defendiam a doutrina do purgatório com outro nome, né? Mas essa crença eles defendiam, faziam invocação ao mundo dos mortos. Nos dias de Constantino, eles colocaram isso na Igreja Católica. Eles defendiam a predestinação. Nos dias de Agostinho de Hipona, eles colocaram isso na Igreja Católica. Então, bom, vamos falar mais sobre as raízes desse grupo. Eu peguei um texto da internet, né, eu coloquei o link aí abaixo para vocês. Ele diz o seguinte: as raízes históricas gnósticas. O gnosticismo é a incorporação das antigas religiões de mistérios e estava sendo praticado como filosofia, cabalismo que ele está dizendo aqui, é a cabala judaica. O gnosticismo, importante, até hoje ele está influenciando no judaísmo também. Foi praticamente o gnosticismo que criou esse cabalismo, que é um espiritismo judaico. Né? O fundador dele acreditava que Deus deu a graça a ele de receber visita de espíritos do passado e que o espírito do profeta Elias aparecia para ensinar a Bíblia a ele.
É claro que isso é um engano. Aí esse judeu fundou essa cabala, né, o cabalismo. O essenismo dos essênios antes do primeiro advento de Cristo. Ele continuou até o período apostólico e se tornou conhecido como o gnosticismo. E mais tarde surgiu como os cavaleiros templários. Presta atenção nisso, porque, como eu disse para vocês, que está dentro da Igreja Católica, esse historiador aqui também está mostrando, historicamente, existe um caminho que dá para você percorrer na história e confirmar. Os cavaleiros templários, que eram católicos, eles eram gnósticos. Tá bom? Outro que ele diz, os jesuítas. Os jesuítas é uma ordem dentro da Igreja Católica que já teve mais de um papa dizendo que eles eram ligados a coisa ruim. Tá ok? E você sabe que hoje nós temos não, né? Os católicos têm um jesuíta sentado no trono papal. É o primeiro jesuíta que se assenta lá. Historicamente, os jesuítas são o quê? Eles são gnósticos. São ligados à maçonaria também. Que os cavaleiros templários, né, eles geram quem? É o próximo tópico que ele coloca aí. Maçonaria, Rosa Cruz. Todas essas sociedades secretas, elas são gnósticas. Elas pregam essas doutrinas horríveis que eu estou falando para vocês. Então, você não pode ser ligado à maçonaria, porque por trás dela está essa doutrina. O site prossegue. Os propósitos gnósticos. Os principais objetivos do gnosticismo têm sido derrubar e destruir o Deus da Bíblia, que eles veem como o maléfico criador do mal. Eles dizem que aquele Deus que criou no Antigo Testamento é um Deus mau, que tem que ser destruído, tem que ser vencido, para que a humanidade se desenvolva, né? Número 2, reconstruir o Templo de Jerusalém, olha só, para colocar um dos seus no trono de Deus dentro do templo, o qual se tornará o governante messiânico do mundo, aquele a quem conhecemos como o anticristo. Então, eles também falam isso, que o local, vamos dizer, da libertação é colocar um homem iluminado lá. Quem é o iluminado? É uma pessoa deles, né? Um gnóstico. Então, você veja que a doutrina não é boa. Bom, sobre a origem, na página 21, eu coloquei aí o texto de Atos, capítulo 8, versículo 9 a 24, onde tem a história daquele que é considerado o fundador, que é esse Simão, está no versículo 18, onde ele, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Pedro amaldiçoou ele e, segundo a história, ele cria o gnosticismo. Eu comento abaixo, no final da página 22. Essa falsa conversão do mago Simão ocorreu antes da conversão de Saulo de Tarso. Como Saulo se converteu próximo do ano 32 da era cristã, podemos perceber que Simão surge como falso profeta no início do cristianismo, ou seja, nasceu o cristianismo, nasceu o gnosticismo. Lembre-se, João vai chamar o gnosticismo de anticristo. O gnosticismo está ligado ao anticristo. É um movimento ligado ao anticristo, ou ele é o anticristo. Então é um movimento importante para nós estarmos atentos. Então é importante a revista colocar esse tema, tá ok? Porque esse gnosticismo está espalhado, como eu mostrei para vocês, na história do catolicismo e das igrejas reformadas. A doutrina da predestinação, como Calvino prega, ela é gnóstica. Ela é gnóstica. Os gnósticos pregavam isso. O purgatório, como os católicos pregam, é gnóstico. Os gnósticos faziam invocação ao mundo dos mortos. Eles tinham essa crença também. Tá ok? Então, são influências que eles fizeram, como colocaram lá aquela Pietà, Jesus deitado no colo da mulher que seria sua amante, Maria Madalena, né? Na página 23, eu coloco aí um texto de Eusébio de Cesareia, que ele comenta sobre o mago Menandro. O mago Simão foi sucedido por Menandro, o qual, pela sua maneira de agir, mostrou ser uma segunda arma do poder diabólico, não inferior à primeira, o mago Simão. Também ele era samaritano.
e em seu progresso até o ápice da feitiçaria, não foi inferior a seu mestre, mas até abundou em milagres ainda maiores, ou seja, eles eram enganadores mesmo. Chamava-se a si mesmo como se realmente o fosse o Salvador enviado de algum lugar do alto, desde éons insondáveis para a salvação dos homens, desde tempos insondáveis para a salvação dos homens. E ensinava que ninguém poderia de forma alguma exceder, inclusive aos próprios anjos que fizeram o mundo, de primeiramente não fosse conduzido através da experiência mágica transmitida por ele e através do batismo por ele dispensado. Os que são considerados dignos deste participarão já nessa vida da imortalidade perdurável e não morrerão jamais, mas permanecerão aqui para sempre. Não envelhecerão e serão imortais. Esse ponto é fácil de reconhecer pelos escritos de Irineu. Ou seja, é uma doutrina que ela, claro, se provou errada. Todos eles morreram, né? Mas essa mensagem maligna, ela prossegue até hoje. Eu comento. Menandro, assim como Basílides, era herdeiro do mago Simão, que seria então o originador do gnosticismo. O centro do ensino de Basílides era a cidade de Alexandria, no Egito. Olha, vou mostrar para vocês o resultado do cristianismo, da religião chamada cristã que vai se desenvolver naquela cidade. Nesta cidade se desenvolveu o catolicismo chamado copta. Hoje você tem o catolicismo copta, que é do Egito, de Alexandria. Uma igreja que, além de acreditar em purgatório e fazer invocação ao mundo dos mortos, adotou a oração dos antigos faraós das pirâmides, um perfeito paganismo. É essa igreja, tá bom, de Alexandria, com esses ensinos. A história confirma que o misticismo judaico chamado de Cabala também tem influências gnósticas. Esse misticismo judaico cresceu nos últimos séculos devido ao surgimento do Hassidismo. Os fundadores de ambos os movimentos afirmavam que espíritos de profetas do passado apareciam para lhes ensinar a interpretação das Escrituras. Como a história diz que os jesuítas adotavam o gnosticismo, o trono de Pedro, ou seja, o Vaticano, tem como líder hoje um jesuíta. Olha que coisa, irmãos. O site católico Rainha Maria reclama do anúncio da eleição do novo Papa ter sido anunciada primeiro na maçonaria gnóstica e os católicos ficaram sabendo depois. Está aí o endereço, né? Eu botei o link para vocês completo do site Rainha Maria, e lá nesse site, isso é um site católico reclamando desse Papa, que é jesuíta, que pela história é gnóstico. O site lá diz: quando a maçonaria decide ajudar o Papa, grão-mestre da grande loja maçônica declara com alegria: com o Papa Francisco nada será como antes. E colocaram essa imagem aí do Papa, olha, com símbolos maçons. Bom, eu coloco aí também uma citação, né, desse site, do que ele comenta, né? Eu digo: o bispo emérito de Marajó, do Pará, na Amazônia brasileira, Dom José Luiz Azicona, reclamou que no Sínodo da Amazônia, em 2019, esse Papa Francisco, né, o Papa participou de rituais religiosos acompanhado de Pachamama, um demônio do culto inca. Isso aqui é um padre reclamando. Isso aqui é um padre reclamando. E prossegue: Pachamama era adorada como deusa mãe, geradora da vida, exatamente como era Diana dos Efésios. Todo esse culto, irmãos, que existe no mundo pagão, a história comprova. Todo um culto só. É aquele mesmo culto que nasceu na Babilônia. Esse culto se espalhou pelo mundo antigo, pelos cananeus, gregos, egípcios, romanos, celtas, até aqui nas Américas também. A religião que chegou aqui provavelmente veio dos fenícios.
Toda essa religião, ela fazia essa invocação ao mundo dos mortos e tinha uma deusa mãe. Tá bom? E o Papa, aqui está então um bispo reclamando que o Papa participou de um culto dedicado a essa geradora da vida. E eu comento, certamente o Papa viu semelhança entre Pachamama e o culto a Maria, porque Maria foi colocada como deusa mãe também, a mãe de Deus. E tem até a proposta séria dentro do catolicismo para tornar Maria a quarta pessoa da Trindade. O comentário prossegue. O gnosticismo apresentava a serpente do Éden como sendo um personagem do bem que ajudou Adão e Eva a alcançarem a gnose, ou seja, alcançarem o conhecimento. Olha, a serpente, ela é do bem e o Deus que criou Adão é do mal. É isso que o gnosticismo prega. Outra evidência histórica do gnosticismo no catolicismo é a exaltação à serpente. O auditório papal tem a forma da cabeça de uma serpente e quem entra no santuário entra na boca da serpente. Desculpe, quem entra no auditório, né, entra na boca da serpente e vê o Papa sentado entre as presas da serpente. É a imagem como se você estivesse entrando na boca da serpente e tem lá as presas da serpente. A serpente era a figura da exaltação do gnosticismo. Eu coloquei aí para vocês na página 26, para vocês verem o auditório. Ele foi solicitado exatamente dessa maneira, o formato da cabeça de serpente. Isso é uma mensagem gnóstica. Na página 27 eu coloquei outra figura, uma foto tirada dentro do auditório. Veja, quando você entra no auditório, é como se você estivesse entrando na boca da serpente e você vê o Papa, as duas presas da serpente lá atrás, e o Papa ele se assenta ali entre as presas da serpente. Na página 28 eu comento: o site católico Rainha Maria critica o auditório papal em formato de cabeça de serpente, onde os visitantes entram na boca da serpente, que é o auditório onde o Papa se assenta entre as presas da serpente, se apresentando como a voz da serpente no mundo, né? Bom, isso é o gnosticismo que eu mostrei para vocês aí e a influência que ele exerce aí na história do catolicismo, colocando a sua doutrina dentro do catolicismo.